Fala galera, hoje eu vim contar pra vocês o porquê eu estou há 2 meses sem tomar anticoncepcional, o que mudou desde quando eu comecei a tomar até hoje em dia que eu não tomo mais, e se eu pretendo voltar a tomar a pílula ou não. Então se você gosta de vídeos mais próximos, mais realidade, assim, não deixe de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e poder trazer mais aqui no canal. Então eu vou começar contando a minha história com anticoncepcional desde lá do início pra vocês poderem entender aonde eu cheguei hoje. Eu sempre fui aquele tipo de menina que sofria muito com o ciclo menstrual no geral. Eu quase 14 anos ali quando eu menstruei a primeira vez, e antes de começar a tomar anticoncepcional, a média da duração da minha menstruação era entre 7 e 10 dias mais ou menos. Meu ciclo também era muito irregular, tanto que eu cheguei a ficar 3 meses sem menstruar. Eu nunca conheci uma mulher que tivesse uma menstruação tão intensa quanto a minha. Meu ciclo era tão intenso que eu chegava ao ponto de não existir um absorvente que suportasse todo o sangue que o meu corpo liberava. Eu cheguei a cogitar comprar absorvente de incontinência urinária pra ver se eu conseguia pelo menos passar uma noite tranquila sem ter que ir no banheiro. Todos os meses vazava e não vazava pouco, então sempre que eu tava fora de casa eu passava algum constrangimento, algum micão. Eu tenho até 2 vídeos aqui no canal contando experiências engraçadas que eu tive com menstruação e que assim, hoje eu dou risada, mas no momento eu queria chorar. Eu não queria chorar, eu chorava, juro. Minha TPM naquela época não era tão intensa. Quando eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu tinha que fazer era literalmente pegar um absorvente que eu tinha que deixar do lado da cama e correr pro banheiro, porque não dava tempo. Mas para compensar todo esse sofrimento, eu não tinha absolutamente nada de cólica, zero. Eu sequer sabia o que era a dor de uma cólica, até o dia em questão que me levou a tomar anticoncepcional. Eu tenho alguns problemas com ansiedade que hoje em dia se manifestam de um jeito diferente do que era antigamente. Então, quando eu era mais nova, abaixava minha pressão. E eu tive uma crise de ansiedade porque eu tava fazendo a minha matrícula na faculdade. Eu preciso sentar, só parar um pouco, respirar. Não passou, comecei a piorar, e até então era só pressão baixa. E daí minha avó falou, não, beleza, vou te levar até o táxi e a gente volta de táxi pra casa, porque a gente ia voltar a pé. Quando eu entrei no táxi, começou a me dar cólica. Eu senti tanta dor e eu tava quase desmaiando que eu pensei que eu ia morrer naquele táxi. Sério, gente, eu tô rindo agora, mas é de desespero. A gente pegou o táxi até em casa, quando a gente chegou aqui, meu avô chegou logo em seguida do trabalho. Então ele me levou já direto no hospital. Chegando lá na emergência, eu fui a primeira a ser atendida, me passaram na frente de todos os outros pacientes, porque ninguém acreditava que isso era cólica. Então o que aconteceu? Me levaram pra fazer um ultrassom. E o médico que fez o ultrassom em mim simplesmente chegou e falou assim, seu apêndice pode ter estourado, porque eu não estou encontrando ele. No final das contas, ele conseguiu encontrar o meu apêndice. Por sorte, um paciente de um ginecologista que estava lá no hospital tinha faltado bem naquele mesmo horário, então eles conseguiram um encaixe de urgência pra mim. Ele examinou, apertou e tudo, e no final das contas não conseguiu chegar a uma conclusão do que provocou essa minha cólica. Então, até hoje, eu acredito que tenha sido mesmo uma crise de ansiedade. Dei pra ele tudo do ciclo e tudo mais, e ele achou que era melhor eu tomar um anticoncepcional para poder regular isso. Ele passou um anticoncepcional bem fraquinho para começo e eu comecei a tomar. Para vocês terem uma ideia, eu tomei ele mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos por aí. O ciclo continuou na mesma intensidade, não diminuiu nada, porém reduziram-se um pouco os dias, mas não passava assim de 8 dias. O que mudou também no meu organismo foi a pele e o cabelo. Eu estava na glória, porque meu cabelo sempre foi muito oleoso. Mas isso, infelizmente, durou os 2 primeiros meses, depois passou. Eu tava tendo muita espinha antes de começar a tomar um anticoncepcional, e quando eu comecei a tomar esse primeiro, minhas espinhas diminuíram assim, quase 100%. E eu parei de tomar ele porque ele parou de fazer efeito. Então ele não regulou mais minha menstruação, às vezes descia no meio da cartela, às vezes acabava a cartela, quando eu ia começar outra, que começava a descer. Então eu fui de novo no mesmo ginecologista e pedi pra trocar o meu anticoncepcional. Esse primeiro anticoncepcional, eu tinha uma pausa de 4 dias. No segundo que ele passou, pra evitar que eu ficasse menstruando fora das pausas, ele me deu um de pausa de 7 dias. Então eu ficava 1 semana sem tomar, tomava 3. No total eu tomei 2 tipos diferentes. Esse segundo também eu tomei por 1 ano e meio, mais ou menos. Até que eu parei 2 meses atrás. No começo eu não senti grande diferença dele pro primeiro. Meu cabelo ficou um pouquinho menos oleoso. Eu comecei a ter muita espinha com ele. Espinhas que acredito eu que sem anticoncepcional eu não teria. Nessa região do peito eu não tinha muita espinha antes, começou a ter bastante, mas não foi por conta disso que eu parei de tomar. Apesar das espinhas, a minha pele ressecou muito. Meu nariz sempre descascava horrores, apesar de estar oleoso. Porém, tive meus momentos de glória com esse segundo anticoncepcional. A minha menstruação era de em média 10 dias, passou a durar
3. Eu estava no céu, eu tava muito satisfeita. Então por isso mesmo que eu nem ligava pras espinhas e pro ressecamento. Tipo, eu tava menstruando pouco e dane-se. Continua vindo em grande quantidade sim, mas eu encontrei outros métodos, como o AB, o coletor menstrual, que resolviam um pouco desse problema pra mim. O resto era só mil maravilhas. Mas afinal, se tava tudo bem, por que eu decidi parar? Pra ser bem sincera, eu não decidi que eu queria parar. Eu ia continuar, tava tudo certo. Porém, teve um mês no qual aconteceram alguns imprevistos financeiros e tudo mais. Então, quando eu menstruei nessa pausa, eu decidi que eu ia esperar parar de menstruar pra poder comprar. Enrolei e acabei não comprando. Então, eu pensei comigo, beleza, eu vou ficar um mês sem tomar, né? E daí, no mês que vem, assim que eu terminar de menstruar, eu compro a cartela e volto a tomar. Mas quem disse que eu menstruei? Minha menstruação atrasou 12 dias. Quando ela desceu, eu decidi que eu não ia comprar outra cartela por conta e ia voltar a tomar. Eu marcar uma consulta com o ginecologista e ia resolver isso. Nesses 2 meses que eu tô sem tomar, a minha menstruação voltou a ser completamente irregular como ela era antes. Quando eu parei, minha pele ela deixou de ser ressecada e as minhas espinhas reduziram. Vocês devem estar falando, mas você está cheia de espinhas, o que aconteceu? É que eu comi carne de porco nesse fim de semana. Oleosidade, o cabelo continua igual. Não adianta, não tem santo que resolva o problema de oleosidade do meu cabelo. O que eu senti muita mudança depois que eu parei de tomar o anticoncepcional é na minha TPM. Que TPM do cão! As minhas emoções, elas se elevaram assim, 200%. E também tô tendo muita mudança de humor. Uma hora eu tô rindo, outra hora eu já tô puta, outra hora eu já tô triste, outra hora eu já tô ansiosa. Então em uma hora eu tô levando tudo de boa, na outra hora eu já tô ficando irritada com tudo. Tá uma situação que não acontecia enquanto eu tava tomando anticoncepcional. Minha TPM era bem tranquila, assim, sabe? Mas afinal, depois de tudo isso que eu passei, eu ainda pretendo voltar a tomar um anticoncepcional ou desistir dessa ideia? Sim, eu sei que faz mal pra saúde, mas sim, eu pretendo voltar. Primeiro pra regularizar o meu ciclo, que tá completamente bagunçado outra vez, e pelo volume da minha menstruação que voltou a ser grande. E ainda esse ano eu vou consultar o meu ginecologista e eu vou conversar com ele sobre isso, ver a opinião dele, e se caso eu optar por outro método, eu venho aqui contar pra vocês. Então se você quer parar de tomar anticoncepcional ou acabou parando de tomar por algum motivo aleatório como eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você já parou de tomar anticoncepcional, me conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência, que eu quero interagir e saber a história de todo mundo. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que eu também vou tentar te ajudar. Um beijo, até o próximo vídeo.